Amém. Graça e paz para a sua vida. Você pode sentar. Bem-vindo à casa do Senhor. Você que está conosco nesse culto de domingo. É uma alegria gigante receber você. Nós estamos com um casal de visitantes aqui, filha do Valdir, da Eliette, a filha, o genro. Amém? A igreja que está feliz com a presença deles. Cumprimento você que está aí pertinho. Né? Isso aí, pessoal. Dê um aplauso ao Senhor pela vida deles. Amém? Que Deus possa falar com vocês poderosamente essa noite. Sinta-se em casa. Que o Espírito Santo, o Deus que já está presente, possa falar com a gente hoje de maneira poderosa. Você acredita que Deus tem uma palavra incrível para a nossa vida essa noite? Aleluia! Querido, eu não sei se você está se tocando, nós estamos numa semana muito profética. Nós estamos no último culto que antecede a festa dos tabernáculos. Pastora, mas o que isso tem a ver? Tudo a ver. Tudo a ver. Sabe por quê? Porque após tabernáculos, a gente vai entrar no ano 5784 do calendário bíblico, do calendário judaico. Amém? Desde a fundação do mundo. Então, assim que a gente celebra a festa dos tabernáculos, eu estou aqui para aproveitar e convidar vocês a participarem conosco. É uma festa que a gente tira uma semana de todas as semanas que o Senhor nos dá, em gratidão ao Senhor por tudo que Ele tem feito, daquilo que Ele fará, que a gente acredita que Deus tem feito, fará nas nossas vidas. Diga amém. Então, a maneira como a gente entra nessa semana é a maneira de tabernáculo, é a maneira como a gente prova para Deus que a gente está preparado para receber tudo aquilo que Ele planejou no novo ciclo que vai começar. E por que eu estou te falando isso hoje? Porque hoje é o último domingo que antecede. E Deus me trouxe, eu pedi ao Senhor uma palavra para ministrar aqui. Ele já vem algumas semanas gerando no meu espírito uma palavra. Confesso a você que eu falei, Senhor, essa palavra é uma palavra muito pesada, ela é uma palavra muito dura, mas Deus começou a falar nitidamente ao meu espírito que essa é uma palavra certeira da parte de Deus. Sabe por quê? Porque Deus quer nos preparar para viver aquilo que ninguém acreditou. Ele quer nos preparar para receber o melhor, mas para isso a gente tem que estar com o coração voltado para Ele. Eu quero pregar nessa noite, ministrar nessa noite sobre a igreja de Laodiceia. Abra a tua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3. A partir do versículo 14 ao 22. Você encontrou? Apocalipse é facinho, só o final da Bíblia, assim. Dá uma voltadinha. Sétima carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Tem algum som paralelo? Falei, meu Deus, tem alguém lendo comigo aqui? Já pensei, será que eu estou ouvindo bem? Vamos de novo? Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Sétima e última carta à igreja de Laodiceia. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, e eu sei que nem és frio e nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque tu és morno e não és frio e nem quente, eu vomitar-te-ei da minha boca. Versículo 17. Como você diz, eu sou rico, eu estou enriquecido e eu de nada tenho falta. É porque tu não sabes que tu és um desgraçado, um miserável, um pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres o ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que tu te vistas, e que não apareça a vergonha
da tua nudez, e que tu unja os teus olhos com colírio para que tu vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Versículo 20. Eis que eu estou à porta e bato. Percebe que Deus não obriga a mim e nem a você a nada. Ele diz: se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Eu com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, eu lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei no trono com meu Pai. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu pedi para eles colocarem aqui essa noite, porque eu acredito que é uma maneira muito clara de eu conseguir expressar para você aquilo que quero transmitir para tu essa noite. Esse é um suco de laranja que eu gosto muito. Sabe o que esse suco para mim vai ser? Esse pulando de perto é bom. E esse é um refrigerante zero que eu estou fazendo de tudo para abandonar. Eu confesso que eu ainda gosto dele. Assim também são muitas pessoas dentro da casa do Senhor. Elas amam o Senhor, mas elas também amam o mundo. Elas amam o Senhor, mas elas também amam estar na roda dos escarnecedores. Elas amam o Senhor, mas elas também amam o sexo fora do casamento. Elas amam o Senhor, mas elas também amam contar uma mentira para sair dela. Elas amam o Senhor, mas elas também amam jogar na Mega Sena da virada, vai que. O problema não é o que as pessoas fazem lá fora. O problema é quando elas fazem isso aqui dentro. É isso que Deus sente. Nojento, né? Também acho. Pode falar. É exatamente isso que Deus quis me ensinar quando Ele manda o seu servo João escrever a última carta à 7ª igreja da Ásia. Ele nos dá um recado claro, sabe, querido? Essa não é uma carta apenas para aquela igreja. Talvez você não se identifique com tudo naquela igreja, eu também não. Mas talvez Deus tenha pontos para tratar comigo, eu tenho certeza disso. Essa noite com você, existem pontos na nossa vida que precisam ser mudados. Quando Deus manda, escreve essa carta, você percebe, se você puder, deixa a tua Bíblia aberta aí, Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Você vai acompanhar comigo na pregação, ao decorrer desta mensagem. O que Deus está falando, ele já começa dizendo: olha, eu sei as tuas obras. O vento está tirando aqui. Ele falou: ó, isso diz o amém, o princípio da criação de Deus. Ele está falando de Jesus. Eu sei as tuas obras. Eu sei que você não é frio e nem quente. E porque você é morno, eu quero te dizer uma coisa: eu vomitar-te-ei da minha boca. E quando Deus começou a falar nesse texto comigo, eu comecei a pensar o que seria que Deus queria falar, o que Ele estava mostrando, qual é o problema do morno, porque Ele falou que ele preferia o frio ou o quente. É porque o morno, querido, o morno é o grande problema. O problema não é o frio nem o quente, o problema é o morno, porque o morno ele não se acha frio, sabia? Ele se acha quentinho, quase quente. Já viu água que criança
boca. Deus começou a me mostrar que você não pode vomitar algo que está do lado de fora. Você só consegue vomitar algo que estiver dentro de você. Então eu comecei a entender que essa palavra não era para o ímpio, essa palavra era para a igreja. Era Deus falando. Ele está falando para aqueles que estão dentro da casa do Senhor, para aqueles que estão dentro da sua presença, para aqueles que estão aqui dentro, misturando o santo com o profano. Sabe o que ele diz? Isso me dá nojo. Eu estou enjoado. Quando a gente olha para a igreja de Laodiceia, coloca uma das fotos, por favor. A gente só tem hoje ruínas. Mas pelas ruínas, a gente consegue ter uma ideia da imponência, obrigada, daquela cidade e daquela igreja. Consegue ver direitinho ali? Uma cidade imponente, pomposa, rica, abastada, bem-sucedida e próspera. Tudo que a gente sonha, tudo que a gente queria, não é? Mas o Senhor começa por um texto muito interessante. Ele fala: assim como tu és morno e não és frio nem quente, eu tenho vontade de te vomitar. Aí quando eu comecei a pesquisar, eu comecei a entender a razão de Deus ter usado palavras tão pesadas. Porque a única maneira na Bíblia, o único lugar na Bíblia onde Deus se refere a uma igreja com essa palavra vomitar pesada demais, é para a igreja de Laodiceia. Você não vai ver isso em outro lugar, outra passagem na Bíblia Sagrada. Eu falei: Senhor, por que isso? E eu comecei a ficar impactada com as coisas que Deus foi me mostrando nesse texto. Você vai começar a entender durante essa ministração o teor dessa carta. Por que Deus usa todas essas palavras? Por que Ele vai falar sobre colírio? Por que Ele vai falar sobre vestes? Por que Ele vai falar sobre vomitar? Por que Ele vai falar sobre morno e quente? Porque Deus usa a nossa realidade para falar com a gente. Talvez você esteja vivendo coisas que você não entende e Deus está usando a sua realidade para chamar a sua atenção, sacudir o teu barco. Talvez as ondas que Deus está enviando é para chamar a sua atenção, para falar com você, porque Deus fala conosco dentro da nossa realidade. E como eu sei disso? Porque Ele falou com a samaritana sobre água, porque a mulher estava na beira do poço para buscar água. Ele falou dentro da realidade dela. Ele falava com os discípulos sobre pães e peixes, porque era a realidade deles. Ele fala com a gente dentro da nossa realidade. Deus tem falado com você, Deus vai falar com você poderosamente essa noite. A igreja de Laodiceia, ela ficava, vamos falar melhor sobre isso já, na cidade de Laodiceia, que era uma cidade muito rica e bem sucedida. Mas apesar de toda essa suntuosidade, riqueza presente ali, a cidade tinha um problema. Ela não tinha fontes de águas, o que era comum na época antiga. Então, sabe o que acontecia? A cidade de Laodiceia era abastecida por duas fontes de cidades vizinhas bem ao lado, bem próximas. Essas cidades forneciam águas que vinham por uma tubulação, por um aqueduto assim, e vinha numa tubulação gigante que chegava na entrada da cidade e abastecia toda a cidade. Só que, como eram duas fontes diferentes de água, elas vinham e chegavam na entrada da cidade, elas se misturavam e entravam por um único tubo que abastecia dali por diante, né, seguindo as normas lá deles, a cidade. Mas o que me chamou muita atenção é que uma dessas fontes que abastecia a cidade de Laodiceia, ela vinha da cidade de Colossos, dos nossos irmãos colossenses. A igreja de Laodiceia, ela, tal como as outras, foi fundada dentro do ministério do apóstolo Paulo. Tal como as outras igrejas. A cidade de Colossos era uma cidade que ficava beirando montanha. Então ela tinha uma água que vinha da cidade de Colossos, que fornecia para Laodiceia, era uma água geladinha, tipo clima de montanha. Aquela água fresquinha, geladinha.
ela vinha, uma beleza, para cá. Só que a outra cidade que fornecia água para cá também, que vinha da outra tubulação, era uma cidade chamada Hierápolis, que era conhecidíssima por ter nela águas termais, que eram águas quentes, muito quentes. E eles conheciam naquela época, era famosa até por ter o seu poder de ter águas curativas. As pessoas com dores nos ossos, reumatismo, não sei o que, eles iam para lá por conta daquelas águas terem um poder curativo. Por que eu estou te falando isso? Porque essas águas, de um lado e de outro, quando chegavam na entrada da cidade, elas se tornavam uma, elas se misturavam. Então, elas não eram mais águas frias e nem eram mais águas quentes. Elas se tornaram águas mornas. Então, as águas que entraram para abastecer a cidade eram águas mornas. Foi exatamente por isso, é incrível a maneira de Deus ver as coisas. Que ele olhou e falou, você não é frio e nem quente. Ele não estava mandando essa carta a uma cidade. Ele estava mandando essa carta à sua igreja. Você entende isso? Diga amém. Sabe que ele estava falando, você não é frio, nem quente. Quando ele se refere ao frio, ele está dizendo, eu não consigo ver dentro da sua igreja águas que refrigeram. Eu não consigo enxergar dentro da sua igreja refrigério para aquele que chega atribulado. Vocês só pensam em vocês só olham para os seus umbigos. Eu não consigo ver aqui dentro refrigério para aquele que precisa, para aquele que está agoniado, para aquele que entra com aflição. Eu não encontro refrigério aqui. Quando ele olha e ele completa, ele diz, eu também não encontro água quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Eu não consigo encontrar poder curativo aqui. Isso me lembra aquela frase que a gente conhece tão bem. Há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade. E o Senhor diz, há um bálsamo em Gileade, há unção em Gileade, para que possa cuidar da ferida do meu povo. Porventura não há médico em Gileade, não há unção em Gileade. Era isso que Deus estava falando. Eu não encontro aqui água fria, gelada, fresca, que traga refrigério, e nem água quente, que traga cura. O que eu encontro aqui são águas mornas. E as águas mornas, naquele período da história, elas eram usadas pelos médicos para provocar náusea, para provocar vômito. É por isso que ele diz, eu estou enjoado. Vocês estão me enjoando. Versículo 17 ele vai dizer, assim como você diz, rico eu sou, eu estou abastecido, eu não tenho falta de nada. Deixa eu te falar um pouquinho sobre essa cidade. Essa cidade ficava na Ásia Menor. Ela foi erguida e construída nas regiões da Canatólia. Ela hoje é a atual Turquia. Quando ela foi erguida, tem alguns outros, você vai ver assim, pelas ruínas, a gente percebe que você está falando de uma cidade rica. Havia uma coisa muito interessante nessa cidade. Por que eu estou falando da cidade? Porque a igreja ela foi estabelecida na cidade. Então você já começa a perceber que os membros da igreja eles também eram habitantes da cidade. E a cidade, é igual você planta uma igreja num ambiente muito rico, tá, você tem uma bela chance da maioria dos membros da sua igreja serem muito abastados e ricos, porque você está naquele lugar. Tal. E por aí vai. A igreja, ela ficava na região de Laodiceia. Só que a região de Laodiceia, ela tinha três direções, como é que eu vou explicar? Deixa eu ver aqui. Ela tinha 3 rotas financeiras naquela cidade que a transformaram num polo gigante, num polo financeiro da sua época.
naturais, o que a gente entende por isso? As pessoas que moravam ali, eles trabalhavam na área de ouro, na área de exportação, se você pensar numa pedra preciosa, e eles produziam fio de lã, que era só eles que tinham, e os tornavam cada vez mais ricos. Essa lã era ela formava um tipo de um tecido que ninguém tinha, então as pessoas importavam, compravam com eles, e nessa rota comercial eles faziam transações de altíssimo valor. Por que eu estou te falando tudo isso? Porque isso tudo gerava um retorno para a cidade. E a cidade ficava cada vez mais rica, e os seus habitantes cada vez mais ricos. E os crentes daquela cidade, daquela igreja, que eram habitantes da cidade, obviamente eram muito abastados. Para você entender, eles eram endinheirados. Para você entender melhor, houve uma época que houve um terremoto ali, sabe? E muitas coisas na cidade, ela foi parcialmente devastada, ela foi destruída. E aconteceu uma coisa interessante, Isabel. Muita coisa foi destruída, o terremoto sacudiu lá, quebrou, destruiu. O imperador, na época, foi até eles e ofereceu dinheiro para reconstruir a cidade. Sabia o que eles responderam? Mas a gente não precisa de nada. Desse jeito que eu estou lhe falando. Mas nós não precisamos. Nós somos ricos. Nós não temos falta de nada. Nós não precisamos de nada. Eles responderam isso ao imperador. Nós podemos reconstruir a qualquer momento. Agora você entende o teor da carta? Você começa a entender a partir das águas quentes e frias. Por que o Senhor se refere? Então o Senhor vai pegar esse gancho, daquilo que eles sentiam dentro deles, da maneira como eles viam a sua realidade. E o Senhor olha para eles e fala: como é que é? Como é que vocês acham? O que vocês falaram mesmo? Assim como você diz, rico sou. Eu não tenho falta de nada. Eu estou abastecido. Em outras palavras, eu não preciso de nada, nem de Deus. O Senhor olha e Ele diz: é porque você não sabe que você é um desgraçado, um miserável, um cego, um pobre e um nu. Sabe, querido, essa palavra ela é muito pesada, mas ela é alta, muito mais do que ela é pesada, ela é muito mais necessária, porque a última coisa que eu e você precisamos ouvir naquele grande e terrível dia, nós temos duas escolhas essa noite. Nós temos que escolher aquilo que nós queremos ouvir. Ou a gente vai ouvir: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o que está preparado antes da fundação do mundo. Ou você vai querer ouvir: apartai-vos, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu não os conheço, eu nunca vos conheci. E quando o Senhor olha para aquela igreja, Ele falou assim: como você diz que você é rico, é porque você não sabe a tua realidade. É porque você não conhece a tua realidade. É porque você não vê como eu vejo. Porque o homem vê o que está diante dos seus olhos. O homem vê aquilo que está na sua frente, a maneira como é a realidade, como ele vê as coisas, dentro da sua própria perspectiva. Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele vê o coração. Diga aleluia, 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 aleluia. E tem algo também muito interessante. A gente vai seguindo a partir do versículo 15. Eu sei as tuas obras. Quando ele está falando em obras, ele está falando: eu conheço as tuas atitudes. E eu sei que tu não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Aí ele vai seguindo, versículo 17, quando você diz: rico sou, eu estou enriquecido, eu não tenho falta de nada. Aí ele vem: aconselho-te que de mim compres ouro provado pelo fogo. Sabe o que Deus está falando? Aquilo que você considera riqueza, eu não considero riqueza. Aquilo que você chama de ouro, para mim não é ouro, porque ouro para Deus só serve se for provado pelo fogo. É por isso que muitas vezes nós somos provados pelo fogo, porque tudo aquilo que é provado pelo fogo, ou ele queima,
você compre de mim ouro. Sabe que ele usa essa expressão compre? Porque eles estavam dizendo, somos ricos. Porque em outras palavras o Senhor vai dizer, aquele que vem a mim receba de graça, não é isso? Da água da vida. Mas a eles o Senhor falou, compre. Compre. Sabe o que é isso? Faça esforço. Porque o reino de Deus é tomado pela força. E só os que se esforçam se apoderam dele. A igreja de Laodiceia, ela é conhecida por ser uma igreja apática, morna, espiritualmente falando. Uma igreja indiferente. Você sabe o que é ser indiferente? Indiferente está no mesmo patamar da arrogância para Deus. Sabia? Indiferente para Deus. Será que eu consigo fazer uma conjectura para você entender? Pense em alguém que você ama. Se você tem uma namorada ou namorado, pense em alguém que você ama. Imagina aquela pessoa te ligando e falando assim, você quer me ver hoje? Aí você responde assim, sei lá, tanto faz. Para mim, faz diferença nenhuma. O que você está sendo? Indiferente. Tem muitas pessoas que agem exatamente assim com o Senhor. Se eu for na casa de Deus, ótimo. Mas se eu não for, eu estou feliz do mesmo jeito. Se eu for, eu estou feliz. Mas se eu não for, não faz diferença nenhuma. Eu continuo feliz do mesmo jeito. O nome disso é indiferença. E a indiferença para Deus é um pecado gravíssimo. Porque você está dizendo para Ele descaradamente, eu não me importo contigo. Não faz diferença nenhuma. Se eu estou na sua presença, eu só não estou. Para mim não faz diferença nenhuma, está tudo bem. Continua tudo bem. Se eu for, está bem. Se eu não for, também está bem. Continua bem. O nome disso é indiferença. Quantas foram as vezes que você faltava um culto por alguma razão, por alguma necessidade, e teu coração doía e hoje não dói mais? Quantas vezes você viajava e chegava um domingo, você estava longe, você estava lá, tinha teu direito, você estava viajando, mas seu coração apertava, você falava, poxa, eu poderia estar na casa de Deus. Eu queria estar lá adorando. Quantos já passaram por essa experiência? Você sente, mas hoje o tempo vai passando e o tempo é craque em esfriar o nosso coração e nos tornar endurecidos, anestesiados, indiferentes. Anestesiado é a palavra mais certa. Porque alguém que é anestesiado, quando vai fazer uma cirurgia, ele toma uma anestesia, ele é cortado, o médico corta, arranca um órgão dele, faz um monte de coisa, ele não sente nada, porque ele está anestesiado. Mas você que está sendo cortado, estou, mas você sentiu alguma coisa? Não. Como é que você não sentiu? Porque você está anestesiado. Muitas vezes o diabo está trabalhando, situações estão acontecendo, ou Deus está falando e a gente está anestesiado. Mas Deus quer falar com a gente essa noite. É um tempo de despertamento. Hoje é o último culto antes do ano que vai se iniciar. Ou a gente muda, ou a gente muda. Você não pode entrar no outro ciclo da mesma maneira. Deus quer fazer tudo novo de novo. Deus quer nos acordar. Deus quer que você ouça lá em cima, vinde benditos do meu Pai. Deus não quer que você seja vomitado. Deus não quer lembrar que você esteve no caminho tão perto, tão perto, tão perto, tão perto, mas sem salvação. Deus não quer tirar você da sua presença. Porque quando você diz eu não preciso de nada, você acha que quando você subir, Ele vai falar eu quero você aqui na minha presença? Ele também não precisa da gente na sua presença. A cidade, deixa eu voltar, capítulo 3. A cidade de Laodiceia, ela tinha uma outra curiosidade. Ela tinha nela uma faculdade de medicina, a maior faculdade de medicina dos tempos antigos, ficava ali. Agora você vê, era uma cidade que tinha 3 polos financeiros, 3 rotas comerciais que a transformaram no maior polo financeiro da sua época. Ela tinha a maior faculdade de medicina, onde todo mundo vinha de tudo que era lado para cursar ali. E para melhorar, eles descobriram, eles criaram um famoso colírio. Quando eu descobri isso, eu falei, Senhor, como Tu és maravilhoso, incrível. Como Deus usa detalhes para falar conosco. Como Deus
realista e perfeito. Eles criaram um colírio, imagina naquela época, muitos anos atrás, que era capaz de melhorar muito a visão, quando era uma coisa bem arcaica a medicina. Eles foram capazes de criar um colírio que as pessoas vinham de longe para comprar. Então a cidade era famosa por dizer, olha lá, tem um colírio maravilhoso. Aonde? E lá em Laodicea eles criaram um colírio que é maravilhoso para a visão. Aí o Senhor veio e falou, mas isso está estranho. Isso está me cheirando estranho. Vocês criaram um colírio que abençoa, como é que é? E que favorece a visão, mas vocês são cegos. Aconselho-te que de mim compres o colírio para que tu veja. Você imagina aqueles crentes ouvindo essa carta? Essa carta não deve ser para nós, não. O endereço deve estar com erro de destinatário, o endereço errado. Como é que ele diz que a gente é pobre, se a gente é muito rico? Ele fala, vai nos chamar de pobre. Eu falei que é muito mais do que isso, muito mais do que pobre. Tu é um miserável, desgraçado, cego, pobre, não? Mas a gente inventou um colírio. Ele falou, mas você é cego. O colírio que você precisa encontrar é o colírio da minha palavra. É nela que você vai enxergar os seus erros. É nele que você vai enxergar os seus defeitos. Sabe o que Deus estava falando? O que eu estou vendo aí é um profundo defeito da sua visão. Não. O senhor está vendo errado. A gente enxerga muito bem. O senhor falou, não. Está muito cego, está cego demais. Você tem uma visão completamente distorcida do reino. Como assim, Senhor? A sua visão não é a minha. A sua visão é uma visão diabólica. É uma visão carnal. É uma visão terrena. Porque aquilo que você considera como luxo, eu chamo de lixo. Porque você dá valor às coisas que Deus não dá nenhum valor. Nós precisamos urgentemente fazer uma inversão de valores. Sabe, querido, faz tempo que Deus tem me ensinado que nós precisamos inverter os valores. Nós precisamos urgentemente voltar a dar valor às coisas que Deus realmente dá valor. Porque muitas vezes nós damos muito valor a coisas que Deus não dá nenhum valor. E muitas vezes nós não damos nenhum valor a coisas que Deus dá muito valor. Muitas vezes nós damos muito valor a um carro maravilhoso. Nós damos muito valor a uma casa na praia luxuosíssima. Nós damos muito valor a viagens internacionais. Mas nós não damos muito valor a estar na sua presença. Nós não damos nenhum valor a cada culto que a gente falta e fica em casa porque não vê, porque não quis. A gente não dá nenhum valor à unção de Deus. São coisas que Deus dá muito valor. Então o Senhor olha e fala, você precisa de um colírio, mas você precisa de um colírio meu, para que você realmente veja. Você precisa de um colírio para que você unja os seus olhos. Ele está falando da unção de Deus. Aquela unção de Isaías 10:27, que dizia, acontecerá naquele dia. Aleluia. E o seu dia é hoje, que toda a carga será tirada do seu ombro, e o jugo do seu pescoço, e todo o jugo será despedaçado por causa da unção, porque a unção de Deus, ela vem para quebrar, não, ela vem para despedaçar todo o jugo. Eu não sei se você lembra, ou se você já viu aqueles copos ou pratos Duralex que você quebrava antigamente assim, ó, virava 1 milhão de caquinhos, era impossível você colar de novo. É isso que Deus estava falando. O jugo que eu quebrar sobre a sua vida, ele será impossível de Satanás reconstruir de novo. Você estará livre para sempre. Diga glória a Deus. Aleluia. A carta da igreja de Laodiceia é uma carta real, é uma carta para a nossa vida. Deus está falando com alguém aqui, diga glória a Deus. Como eu não prego para as paredes, eu prego para as pessoas. Deus está falando contigo assim como Ele falou comigo. Porque antes de ministrar você, o Espírito Santo está ministrando, tem ministrado a mim.
Aleluia. E o Senhor vem e Ele vai dizer: eu repreendo. E eu castigo, eu corrijo a todos os filhos que eu amo. Por que eu estou dizendo isso? Porque essa pregação nada mais é do que exatamente isso. Toda palavra de repreensão que Deus me dá, que Deus nos dá, ela é uma palavra de amor e grande misericórdia. Porque Deus só repreende os filhos que Ele ama. Assim como você não corrige o filho do vizinho, Deus não corrige aqueles que não são filhos. Se Deus está falando comigo e com você nessa noite, é porque Ele te ama. É porque Ele quer naquele grande dia que você ouça: vinde, benditos do meu Pai, e não apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, porque eu não te conheço. E Ele vem: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, essa palavra que está sendo pregada, eu estou nessa noite como atalaia de Deus, como voz profética de Deus para a sua vida. E eu queria te convidar a se colocar de pé no seu lugar. Queria que você fechasse os seus olhos, porque eu sei que Deus tem mais para falar contigo essa noite. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como você chegou aqui essa noite. Mas eu sei, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu vou pedir ao André que comece a ministrar essa canção. E eu queria te dar uma oportunidade nesse momento. Eu não estou falando com algumas pessoas. Eu quero falar nessa noite com todas as pessoas que estão dentro desse santuário. Essa palavra não é para uma pessoa, para duas, para três, para falar pessoas apontadas. Não. Essa é uma palavra que Deus está trazendo a gente antes do ciclo se fechar. Antes do ciclo que a gente está vivendo se fechar em Tabernáculos, logo após começa um novo ciclo. Ele quer que a gente passe por esse momento, por essa retrospectiva de vida. Ele quer que você olhe para a sua vida nesse momento e você responda para você mesmo. Se ele escrevesse essa carta para você hoje, essa carta, ela nada mais é do que uma resposta para a igreja de Laodiceia. E se tem uma coisa que eu tenho pedido para o Senhor, onde quer que eu pregue ou esteja, eu só peço a Deus uma coisa: Senhor, me envia como resposta às orações dos seus servos. Me envia como resposta de oração naquele lugar. E é isso que Deus quer fazer de você, meu irmão. Ele quer fazer de você uma resposta. Você pode pôr a mão no seu peito e dizer: Deus, eu quero ser uma resposta para a minha geração. Eu não quero ser alguém comum. Eu quero ser um comum cidadão do céu. Deus, me torne como resposta para o meu marido. Me torne como resposta para a minha mulher. Me torne como resposta para os meus filhos. Me faça como resposta, Senhor, para os meus amigos e vizinhos e conhecidos. Me faça como resposta. Eu quero ser a tua resposta. Eu quero que as pessoas vejam Deus na minha vida.
estaria com seu rosto no pó, clamando por esperança. A gente fica indiferente porque a gente não tem noção do que é uma eternidade sem Cristo. A gente não tem noção. O maior arrependimento de quem está no inferno estará um dia. É de Deus estava no caminho. Mas eu fui condenado por ele, eu fui posto para fora. Mas eu estava dentro, eu cresci dentro. Eu aprendi dentro. Eu cresci no lado de dentro. Mas eu fui posto para fora. Você não pode ser posto para fora. Porque a Bíblia diz que os nossos filhos, eles são gerados para voltar. Os filhos de Deus são gerados para voltar. E nós temos que dar fruto dentro, não é lá fora. Dentro dos atos do nosso Deus. Cada pessoa agora amanhã. Deus está te dando a maior oportunidade da sua vida. Muda a nossa vida, Senhor. Muda a nossa sorte. Você pode se arrepender aí mesmo nesse lugar. Pede perdão, Senhor, por toda a mortidão da sua vida. Pede perdão, Senhor, por todas as vezes que você trocou por um prato de lentilhas. Pede perdão, Senhor, por todas as vezes que você foi entrando de diferente. Pede perdão, Senhor, por toda a rodada. Por se sentir tão bem longe de Deus. Pede perdão. Ai, querido, pede perdão. Se você quiser vir até aqui voltar, fique à vontade. Mas seja onde você estiver, pede perdão, Senhor, de que Deus perdoa. Eu não posso ser um santo fora, Ele quer ouvir você orar isso. Senhor, eu não posso ser limitado na sua presença, porque eu não consigo viver longe da sua presença. Porque eu não posso viver longe da sua presença. Eu posso viver sem muitas coisas, Senhor, mas eu não posso viver longe da sua presença. Eu não posso. Eu não posso. Vamos adorar o Senhor para essa canção. Você pode cantar essa canção. Ajuda aqui. Como teu lugar de rei dos reis,
Deus tinha para fazer nessa noite, está feito. Aleluia. Separe aí no seu lugar a sua melhor oferta. O salmista Davi fez uma pergunta diferente da gente. A gente pergunta que tipo de culto vai ter lá na igreja, que Deus pode me dar, né? Que é culto da cura, da conquista, do carro, da casa, não sei do que lá. Davi disse, olha, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que Ele me tem feito. Deus tem feito benefício na sua vida? Separe a sua melhor oferta e traga aqui ao altar. O lugar que você semear é na casa de Deus. Aqui é terreno fértil. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Claudinho querido, vou te usar mais uma vez. Você vai vir orar pelo ofertório. Para enfrentar a bênção teológica nessa noite. A gente vai encerrar. Amém? Pai, te louvamos por essa noite, por esse dia inteiro, por todos os benefícios que o Senhor tem feito, por todas as bênçãos que nós temos visto e daquelas que nós não temos visto. De verdade, Senhor, que diremos, que faremos por tantos benefícios que o Senhor tem feito por nós. Te louvamos por essa noite, por cada oração feita, por cada canção, por cada irmão, por cada entrega, por cada intercessão. Glorificado seja o Senhor. Santo é o Senhor. Aleluia. Nessa semana, sustenta a gente nesse dia, que a luz do teu rosto resplandeça na nossa face, que a tua paz, que excede todo entendimento, venha transbordar os nossos corações nas vidas por onde nós passamos esses dias. Abra os céus, que se abra os céus. Oh, Pai, que cada um de nós venhamos ser uma arca viva dos nossos lares, resplandecendo e transbordando a tua glória no trabalho, na escola, na vizinhança, na faculdade, no ir e vir. Oh, queremos queimar outra vez, Senhor. Queremos queimar como aquela sarça queimou lá no Sinai e atrair um homem com um propósito, com um chamado, com uma vocação. Pai, queremos ser essa igreja com um chamado, com um propósito, com uma vocação de libertação, que aponta um caminho que vai atravessar o deserto, mas que vai chegar do outro lado, que vai chegar naquele grande dia, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo colírio. Obrigado pelas vestes. Obrigado pelo teu ouro, Obrigado pela renovação essa noite. Obrigado pelas ofertas, pelo dízimo. Obrigado pelo ofertante, pelo dizimista. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, que é muito mais do que pedimos ou pensamos, Senhor. Vamos
olhamos para os nossos lares, mas com a certeza de que o teu Santo Espírito habita dentro de nós e que as miríades e miríades de anjos e milhares de anjos também estão conosco. Ei, o Senhor não muda. Pai, obrigado por tudo, obrigado pela palavra, obrigado pela vida dos nossos pastores, obrigado pela sua casa e sua família. Sustenta uma grande obra que é o Senhor para fazer através dele e através de nós também. E diante do amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, bem como as doces e eternas comunhões e consolações do Espírito Santo, estejam com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Todos os dias. Amém. 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 E graças a Deus e a glória.